Muito boa noite. Em primeiro lugar, queria começar por dizer que é um prazer estar aqui no Porto. Venho com muito menos frequência do que gostaria e acabo por ver pouco mais do que o interior de um hotel. Mas tenho esperança de vir a ter tempo para ver mais do Porto, que vale bem a pena ser visto, como aliás milhares e milhares de turistas confirmam, voltam a confirmar, contam a todos quantos conhecem e realmente é uma enorme satisfação estar aqui. Quero agradecer a todos os que numa noite de semana tiraram tempo do seu descanso, do tempo com a família para virem até aqui. E estava a ouvir o Virgílio e o Marco António falar antes de mim e as mensagens que passaram e estava a pensar como falaram bem, como transmitiram as principais mensagens e o que é que deixaram para eu dizer. Mas das mensagens, de facto, as principais estão aí. E eu vou, naturalmente, focar-me um pouco mais naquilo que é o trabalho do Ministro das Finanças, dizer ao Marco António que dissemos muitas vezes não, mas pela minha parte podem contar que eu vou continuar a dizer. E, portanto, o não faz parte da descrição do nosso do posto de trabalho do Ministro das Finanças. Primeiro diz que não e só depois, eventualmente, pondera dar uma outra resposta. Mas, sobretudo, porque é muito importante saber dizer que não. Efetivamente, quando nós chegámos ao Governo, em junho de 2011, a situação que encontramos era de uma enorme gravidade. Já tive várias ocasiões de falar sobre isso e não é a minha intenção falar para criar algum tipo de receio, de acenar com fantasmas, mas apenas porque muito se tem dito ao longo destes, daqui a pouco, 4 anos, sobre as consequências das medidas que foram aplicadas. E, infelizmente, ainda não se disse o suficiente das consequências da situação que obrigou a que as medidas fossem aplicadas. E esse é um ponto fundamental de que não nos podemos esquecer. A única vantagem dos erros é aprender com eles. Se não aprendemos e os voltamos a cometer, então tudo aquilo que passamos é necessariamente perdido. E, de facto, muito do que nós passamos ao longo destes anos, da fase mais difícil deste processo de ajustamento, foi o resultado não das medidas tomadas para corrigir, mas dos erros que foram cometidos antes. E, portanto, quando se quer fazer uma discussão séria sobre os efeitos da austeridade, não pode deixar de se discutir as razões pelas quais a austeridade se tornou necessária, porque essa é que é a verdadeira questão. E uma crítica que se ouve muitas vezes fazer, que é fácil e que em certos meios aparentemente até soa bem, é que, e diz-se muito isto deste Governo e de mim própria, só pensamos nos números, não pensamos nas pessoas. É verdade, pensamos nos números. Pensamos nos números da taxa de juro, que é quanto custa pedir o dinheiro emprestado que nós precisamos. Pensamos nos números da segurança social, porque os números da segurança social é que permitem pagar as pensões, os subsídios de desemprego e dar o apoio que as famílias precisam. Pensamos nos números da dívida que temos de pagar e do que é que temos de fazer para a reduzir e pensamos nesses números todos, porque quem não pensou nos números deixou as pessoas a sofrer com as consequências. E, portanto, por muito bonito que seja dizer não se preocupam com as pessoas, preocupam-se só com os números, é com essa preocupação que nós salvaguardamos as pessoas. É com essa preocupação que nós garantimos que, apesar de termos chegado ao poder numa situação em que pouco antes o país não tinha dinheiro para pagar salários e pagar pensões, nós fomos obrigados a preocupar-nos com os números, sim, precisamente para garantir que essa situação não se repetiria e que poderíamos estar hoje aqui, no último ano desta legislatura, a dizer aos portugueses que valeu a pena, que foi difícil chegar até aqui, mas que valeu a pena, que os seus salários estão salvaguardados, mesmo se tivermos de abdicar de parte deles para cumprir o processo, mas que eles não falham. Chega ao dia certo e eles lá estão. Que as pensões não falham. Que podemos agora devolver aos pensionistas, a quase todos, menos àqueles a que por terem mais pedimos que continuem mais algum tempo o esforço,
podemos também devolver às pessoas aquilo que tinham. E se isto é que é preocupar-nos com os números, é verdade. Eu preocupo-me com os números e muito. Fala-se muito também, ou falou-se muito ao longo deste tempo, das previsões, dos erros de previsão. E a cada vez que apresentamos um orçamento, repete-se mais ou menos o mesmo filme. Eu às vezes tenho a sensação que podia passar a gravação da sessão do ano anterior e não encontraria qualquer diferença, a não ser eventualmente na posição onde cada deputado está sentado, ou se calhar nem isso. Porque a conversa é exatamente a mesma. Não é possível, não se vai conseguir, isto é uma desgraça, nenhuma das previsões do Governo se vai concretizar. E depois passam o resto do ano a encontrar razões para justificar a realidade que os desmentiu. Quando alguma coisa corre bem, o mérito é sempre de outros. É do Tribunal Constitucional, é do Banco Central Europeu, é de alguma política europeia que foi anunciada, é de alguém que ganhou as eleições em França e que vai finalmente mudar isto tudo. O mérito é sempre de outro qualquer. Nunca é do Governo. E, pior ainda, nunca é dos portugueses. A oposição, quando faz estas críticas, nunca reconhece. Eu até percebo que reconhecer o mérito do Governo seja uma coisa um bocadinho difícil, mas reconhecer o mérito dos portugueses, não reconhecer que o mérito do crescimento das exportações é das empresas que não ficaram quietas e que muitos empresários, com poucos contactos internacionais, se fizeram à estrada, foram à procura de clientes, conquistaram mercados. Não reconhecer este mérito é mau perder, não pode ser outra coisa. Mas as previsões, de facto, as do Governo, são sempre muito criticadas. E aí, até com alguma ajuda das instituições internacionais que frequentemente se juntam a este coro de desconfiança e preferem olhar sempre para o lado mais negativo das coisas. E o Governo, com o seu trabalho, com a sua perseverança, com o apoio dos portugueses, vai conseguindo demonstrar que se cumpre. Como fizemos agora com a execução orçamental de 2014, que a oposição arranjará 1001 razões para justificar porque é que atingimos este resultado. Mas a verdade é que o atingimos. Melhor, atingimos um resultado melhor do que aquele que tinha sido programado. E isso é um mérito que reclamamos para nós. Claramente, reclamamos. O Governo reclama para si o mérito de ter tido uma execução orçamental em 2014 ainda melhor do que o que tinha sido planeado. Apesar das muitas surpresas que tivemos, apesar de não ter decorrido ao longo do ano da forma que tínhamos planeado. Claro que a oposição vai dizer que correu melhor porque não nos deixaram executar o orçamento que tínhamos proposto. Eu diria, imaginem se tivessem deixado. Qual teria sido o resultado ainda mais extraordinário que tínhamos para apresentar neste momento? Mas o facto que conta, que interessa, é que cumprimos, temos até um resultado melhor do que aquele que nos tínhamos proposto, o que significa que o esforço para cumprir a meta de 2015 se tornou automaticamente mais pequeno. Já estamos mais perto. Os riscos de não cumprir são cada vez menores. E isso é muito importante, porque ainda estamos no início do ano e, portanto, ainda há muito espaço para que nos digam que não vamos conseguir cumprir, mas o que nós dizemos é: estamos em janeiro e já estamos mais perto do objetivo que traçamos e vamos este ano tirar o país do procedimento de déficits excessivos. Porque apesar do muito que se diz de que a Europa flexibilizou as condições e até se diz contra a vontade do governo português, que é uma coisa absolutamente extraordinária, qualquer uma delas, a verdade é que as condições de flexibilidade sempre lá estiveram. Da mesma maneira que estão agora, para quem cumpre. Há flexibilidade para quem cumpre. E o que nós vamos fazer este ano de 2015 é cumprir. É garantir que tiramos Portugal do procedimento por déficits excessivos para podermos beneficiar, se o entendermos, se for bom para o país, desta flexibilidade que as regras contêm. Mas para podermos beneficiar com as medidas que outros tomam, temos de fazer a nossa parte do trabalho que ninguém faz por nós.
É ter a certeza que a situação do país melhora e que a situação do país é credível e é vista lá fora como um país que sabe assumir as suas responsabilidades, que é um parceiro digno, que olha de igual para os outros países. Aquilo que dizia há bocado o Marco António, que nós deixámos de ser parte do problema e passámos a ser parte da solução. E, de facto, para quem está na Europa no dia-a-dia, e o Paulo Rangel seguramente também sente isso, a diferença de atitude é extraordinária. A diferença de atitude desde o momento em que começou e em que havia uma preocupação constante e às vezes um comportamento quase que de incómodo de pensar como é que nós vamos conseguir gerir todos estes problemas em conjunto e manter esta coesão na Europa. E este clima de preocupação que sentíamos, sempre à espera das más notícias, sempre com um suspiro de alívio quando passava mais uma avaliação, hoje as boas notícias são bem acolhidas, mas sobretudo já não são surpresa. Aquilo que os nossos parceiros europeus esperam de nós é, de facto, este caminho que estamos a traçar, os resultados bons que estamos a apresentar e termos passado da situação em que estávamos para esta. E eu, enfim, numa outra posição, mas vou a reuniões na Europa desde 2007, portanto, acompanhei desde antes da crise, o início da crise, o problema da Grécia, a Irlanda a seguir, depois Portugal. Tive a ocasião de observar em primeira mão o que é esta mudança de comportamento. E posso-vos dizer que estive esta semana nas reuniões do Eurogrupo e do Ecofin, com uma preocupação grande na cabeça de todos, mas com um enorme sentimento de satisfação dos nossos parceiros, porque, de facto, Portugal não é um problema, é um parceiro que está do lado da solução, que traz boas notícias no momento em que as boas notícias fazem tanta falta. Isso é um mérito nosso, é um mérito de Portugal, do qual colhemos muitos frutos. E há muito a ideia de que, ou também ouvimos muita crítica, de que o Governo não comunica bem, o Governo não explica bem. Não há muitas maneiras fáceis de dar más notícias. Aliás, não é por acaso que se matavam os mensageiros das más notícias. As más notícias são sempre difíceis de dar e quem as ouve tem sempre dificuldade em compreendê-las. E não tem a ver com a forma como são dadas, tem a ver com o conteúdo da notícia propriamente dita. Quando damos boas notícias, naturalmente, é mais fácil transmiti-las e temos uma maior predisposição de quem nos ouve para as receber. Mas mais do que dar boas notícias, aquilo que os portugueses hoje têm é sentir as boas notícias. Sentir. E todos nós que andamos na rua sentimos. Sentimos que há mais confiança, sentimos que as pessoas estão mais leves, sentimos que há mais consumo, sentimos que há mais carros na estrada. Enfim, tem um lado menos simpático. Mas hoje em dia eu devo dizer que eu olho para o trânsito com novos olhos. E em vez de pensar no tempo que estou a perder, penso no significado que isto tem de recuperação da atividade económica e, portanto, a perspectiva, quando cheguei a este lugar, a nossa perspectiva da vida mudou um bocadinho. E é esta confiança que sentimos quando vemos que hoje, por cada empresa que fecha, há duas que nascem. Quando vemos que há criação de emprego e há pessoas que conseguem encontrar emprego. Infelizmente, muitas ainda não conseguem e muitas estão desempregadas há demasiado tempo, o que significa que o trabalho tem de continuar. Mas também é preciso perceber que o desemprego elevado já existia antes das pessoas se aperceberem que havia uma crise. Porque a única diferença entre o antes de 2011 e o depois é que antes de 2011 nós achávamos que não tínhamos problemas, mas os problemas já lá estavam e já estavam a ser criados, só que havia uma ilusão de que os problemas não existiam. E depois fala-se também muito das reformas que deveriam ter sido feitas e das reformas que não foram. E tendem sempre também, os críticos sobretudo, e sendo que dentro dos críticos há muitos que já foram apoiantes, talvez voltem a ser, mas nos críticos há muito se diz de que as reformas estão por fazer e não há reformas. Eu não tenho tempo aqui hoje para enunciar todas as reformas que foram feitas e, portanto, vou-me focar mais nas reformas no Ministério das Finanças,
porque são, ainda que talvez não tão apelativas em termos de comunicação, absolutamente fundamentais. Não há, hoje, nenhum candidato à governação que possa usar o pretexto de eu não conheço a situação das contas públicas, por isso não sei o que posso fazer quando lá chegar. Isso acabou. Não há ninguém hoje que não conheça a situação das contas públicas, a menos que não a queira conhecer. Nós temos contas públicas completamente transparentes, escrutinadas por uma unidade técnica no Parlamento que dá informação aos deputados, por um Conselho de Finanças Públicas completamente independente, com informação divulgada todos os meses com os números completos da execução orçamental, com um orçamento do cidadão que desde o ano passado publicamos para passar as mensagens do orçamento, as principais opções, numa linguagem mais acessível, que seja compreensível para os cidadãos, com possibilidade de ter uma interação com aquilo que está no site da Direção-Geral do Orçamento e perceber como é que evoluiu a receita, como é que evoluiu a despesa. Os portugueses têm o direito de saber onde é que se gasta o dinheiro que vamos buscar nos impostos. Mas, mais do que tudo, hoje já não temos medo de abrir portas e gavetas, de pensar qual é a surpresa que lá vamos ter. Qual é o efeito extraordinário que nos vai aparecer porque mais uma dívida não estava orçamentada, mais um compromisso apareceu de repente assumido pelo governo anterior, mais uma empresa que vai ser reclassificada. Isso acabou. E isso, do ponto de vista das reformas estruturais, é uma das mais importantes reformas que se podem fazer. Saber com o que contar. A dívida é grande? É, mas é esta. Não é mais do que esta. Está toda refletida. A que estava nas empresas públicas e que tantos anos passou por fora, o déficit está cá todo, incluindo o das empresas públicas. Hoje conhecemos a realidade das contas públicas. A mensagem que tentam fazer passar quem se opõe a nós é que nós só aumentamos a dívida. Nós não aumentamos, nós mostramos a dívida que já existia, que é uma coisa completamente diferente. E mais, fizemos um ajustamento muito difícil, é verdade, o que já foi dito aqui hoje, estamos a convergir com a Europa. Dir-me-ão, o crescimento é baixo. É verdade, é baixo. Temos de continuar a trabalhar para que seja mais alto. Mas é superior à taxa de crescimento dos nossos parceiros europeus. Pela primeira vez, desde que entramos na moeda única, crescemos mais do que os nossos parceiros, convergimos para os nossos parceiros. A um ritmo ainda lento, é verdade, mas nós estamos a ajustar, e esta é uma diferença fundamental relativamente aos processos de ajustamento anteriores, num contexto em que à nossa volta ninguém cresce. O que significa que cada resultado conseguido teve o dobro ou o triplo do esforço. Foi preciso ganhar cota de mercado, quando os nossos parceiros comerciais, muitos deles, estavam eles próprios também a contrair. Foi preciso conseguir ajustar com custos do petróleo muito elevados. Foi preciso ajustar com uma moeda forte, que é também a nossa. E nós conseguimos fazer tudo isso. Como é que é possível dizer que um povo, um país que consegue o ajustamento que conseguiu, num prazo de 3 anos, quando tudo à sua volta era adverso, não vai conseguir para o futuro? Não consegue ter excedentes orçamentais? Custa-me, sinceramente, a perceber porque tanta relutância em acreditar na nossa capacidade. O que dizem é, nunca conseguimos no passado. Mas isso alguma vez é a razão para não se conseguir no futuro? Se calhar temos de ser melhor governados. E quando olhamos para os desafios que temos pela frente, pensamos, é verdade, vamos ter que ter muitos anos de excedente orçamental, de excedente primário, ou seja, receitas e despesas excluindo juros, vamos ter que, durante bastantes anos para o futuro, ganhar mais do que gastamos, para podermos pagar os juros, sem que eles continuem a acrescentar à dívida, para que isso não prejudique o nosso crescimento. Mas se nós conseguimos, nestas circunstâncias tão difíceis, ajustar tanto, eu confesso que vejo hoje esse desafio como bem menos difícil do que ele podia parecer. Sobretudo porque, à medida que vamos fazendo esse esforço,
o fazemos vendo os resultados. E isso também é diferente da primeira parte deste percurso, porque muito do que foi difícil foi fazer o esforço, ter que aplicar as medidas, sentir as dificuldades e não ver ainda os resultados de o fazer. Não ver ainda a consolidação orçamental, não vimos durante muito tempo a dívida a ficar controlada e a sensação de que os esforços não valiam a pena foi provavelmente o elemento mais difícil de gerir, quer do lado dos cidadãos, quer do lado dos governantes, ao longo dos primeiros anos. Mas felizmente que desde o início do ano passado que a situação começou a mudar, em que começamos a ver efetivamente o resultado dos sacrifícios, quando vemos a taxa de desemprego a baixar, quando vemos as exportações a aumentarem, quando vemos os índices de confiança em máximos de 12 anos, quando sentimos todos estes sinais, quando falamos com as pessoas na rua, quando os encontramos e percebemos que, ou mais ou menos informadas, as pessoas sentem que efetivamente as coisas estão a melhorar. Ora, se nós conseguimos fazer algo tão difícil quando não sentíamos isso, daqui para a frente só pode ser menos difícil. Não podemos é distrair-nos. E esse é que é um dos elementos mais importantes. Não podemos pensar que está tudo resolvido, porque há muito trabalho pela frente. A reputação, a credibilidade, como descobrimos a duras penas, perde-se num minuto e demora anos a reconstruir. E por isso, daqui para a frente, temos de facto que gerir com cuidado este processo. Temos de continuar a construir sobre aquilo que já alcançamos, mas a construir sempre melhor. Este ano temos recuperação de rendimento dos pensionistas, dos trabalhadores do setor público, das pessoas que ganham o salário mínimo, que ainda é baixo, é verdade, mas subiu um pouco, das famílias com filhos que vão pagar menos IRS. É à medida que vamos sentindo estes fatores, estas melhorias, que nos vamos sentindo encorajados para continuar. Não para continuar para um qualquer paraíso prometido, em que temos as vantagens todas sem sacrifícios nenhuns. Eu não conheço nenhuma situação, aliás, nós somos ensinados desde pequeninos que não se pode ter tudo. E frequentemente achamos que é muito injusto, mas aprendemos desde pequeninos que é assim mesmo, não se pode ter tudo, que nada se faz sem trabalho. E depois, curiosamente, alguns chegam a adultos e esquecem-se. E acham que é possível ter tudo. E que é possível fazer sem trabalho. E que é possível ter os benefícios de ter uma moeda forte, de estar no mercado único, sem ter as regras que essa participação impõe, porque aquilo que nós fazemos também impacta sobre os outros e também tem consequências para aqueles que nos rodeiam. Esta ideia de que é possível ter as coisas boas sem ter as regras e, como tivemos ao longo destes anos, os sacrifícios, não consigo perceber a lógica do argumento e tenho a certeza que a maior parte dos portugueses, se perguntarem, não deixarão de concordar comigo. Não faz sentido. Sem trabalho, sem consistência, sem cumprimento de regras, não podemos querer ter os benefícios de estar na União Europeia, de estar no euro, de ter parceiros comerciais, de ter acesso a mercados e de ter uma ambição legítima de uma vida melhor. Isto não é uma imagem negativa, é apenas uma constatação da realidade. É assim que as coisas são e todos sabemos que é assim, mas também sabemos que vale a pena, porque somos um povo lutador, trabalhador e corajoso e sabemos que vale a pena lutar pelas coisas e que nos dá depois muita satisfação conseguir alcançá-las. E mais do que isso, quando se fala das razões pelas quais fazemos o ajustamento, porque é que temos de fazer o ajustamento, a conversa muitas vezes é posta porque somos obrigados, porque as regras vêm de fora, porque a Troika obriga a fazer. E, portanto, passa-se a ideia de que as coisas difíceis são como uma espécie de um castigo que vem de fora e que nós temos de cumprir. Não é nada disso. Nós tivemos de passar por esta fase de dificuldade e teremos de manter um rumo muito firme no futuro por nós. Porque se à nossa volta as coisas correrem mal, para nós correrão tanto pior quanto mais nós tivermos de deixar de fazer o nosso trabalho. Portugal nunca, em circunstância alguma, fica pior por fazer a sua parte.
Aconteça o que acontecer à nossa volta. Se nós fizermos a nossa parte, se nós tivermos contas públicas equilibradas, se tivermos uma trajetória de crescimento, se tivermos empresas mais dinâmicas, mais capazes, aconteça o que acontecer à nossa volta e estamos rodeados de muitas incertezas, estaremos sempre melhor do que se não o fizermos. E, portanto, independentemente das circunstâncias, vale sempre a pena continuar a fazer este caminho. Aquilo que nós vemos hoje, e olhando para o futuro, é de facto um contexto de incertezas. E, voltando um pouco à conversa das previsões, se me perguntam às vezes se eu tenho a certeza se vamos conseguir fazer as coisas desta ou daquela maneira. Bom, tenho toda a certeza que o facto de olhar para o futuro me permite ter. Há sempre muita incerteza pela frente. Mas quando olhamos para o ano de 2015, nós vemos claramente um panorama tão melhor do que aquele que tivemos em 2011, em 2012 ou em 2013, mesmo até em 2014, que só podemos olhar com otimismo. Só podemos encarar com mais otimismo o ano de 2015 e, daqui a um ano, espero poder estar aqui nas 6ª jornadas de consolidação, crescimento e coesão, a dizer-vos como olhamos com otimismo para 2016. Para não prolongar muito esta minha intervenção, queria-vos falar um bocadinho, aproveitar para falar um pouco daquilo que são os próximos meses, quais são os desafios que nós temos agora pela frente. Primeiro, como disse, tivemos uma execução orçamental de 2014 melhor. E melhor com um aspecto muito importante, é que essa melhoria foi conseguida 2/3 à custa da despesa e 1/3 à custa da receita, que é aquela proporção que nós andámos a tentar atingir desde o início do programa, por vicissitudes várias, amplamente conhecidas, tivemos mais dificuldade em atingir. Mas persistimos e cá estamos a chegar onde queríamos. Reduzir mais na despesa do que aumentar na receita. Porque enquanto não reduzirmos estruturalmente na despesa, não vamos poder baixar os impostos, as taxas de imposto, que é claramente algo que queremos fazer. Mas estamos neste início de ano de 2015 com um ponto de partida que já é melhor do que aquele que imaginávamos que seria em outubro. Com desafios difíceis pela frente, mas também com alguns desenvolvimentos que para nós têm aspectos positivos. O preço do petróleo está mais baixo, o câmbio dólar-euro está mais baixo, desvalorizou o euro, facilita as nossas exportações, também tem os seus desafios e as suas consequências negativas, mas globalmente, para nós, acaba por se traduzir numa perspectiva mais positiva e mais encorajadora. Estamos já integrados plenamente nas regras europeias, ou seja, já não regemos a nossa política orçamental por aquilo que está num programa de ajustamento, mas sim fazendo as nossas próprias opções, desde que essas opções sejam conformes às regras a que livremente nos vinculamos. E olhamos para este ano de 2015 com esse enquadramento mais livre e mais responsável em simultâneo. E isso, do ponto de vista de quem faz um orçamento, de quem apresenta e de quem o discute, é uma enorme diferença. A liberdade e a responsabilidade associadas a estas escolhas fazem toda a diferença na condução da política económica. E olhamos para este ano de 2015 com a certeza de que, à medida que o ano for avançando, as dúvidas que também existiram nos anos anteriores se vão dissipando e que o argumento de quem critica ou criticava e continua a criticar as nossas previsões se vai tornando sucessivamente mais difícil, em que os assuntos começam a ser evitados. Por exemplo, nas conversas de execução orçamental. Na conversa da oposição, a execução orçamental desapareceu. À medida que nós registarmos a continuação da descida do desemprego, suspeito que o mesmo lhe vai acontecer. E, provavelmente, à medida que as taxas de juros da dívida continuarem a baixar, a própria preocupação com os juros é capaz de estar menos presente. Pergunto-me qual será o tema das conversas. Mas, enfim, lá chegaremos e saberemos certamente.
Mas, acima de tudo, olhamos para o ano de 2015 com apreensões por aquilo que nos rodeia, mas com muita confiança, muito orgulho no trabalho feito, muito orgulho no termos chegado até aqui, no termos sido capazes de resistir quando nos diziam para deitar a toalha ao chão, quando nos diziam que era difícil demais, quando confrontávamos os nossos próprios apoiantes que diziam: não consigo explicar às pessoas o que o Governo anda a fazer. E nós, muitos de nós, não estou só a falar do Governo, muitos de nós resistimos, mantivemos-nos firmes porque acreditávamos que valia a pena. E, de facto, a convicção que se põe naquilo que se faz, a certeza que se tem de que este é o caminho que tem de ser seguido, faz toda a diferença e dá todo o conforto que é necessário. E poder olhar hoje para o ano de 2015 e dizer aos portugueses que o ano já está a ser melhor, que vai ser ainda melhor daqui para a frente, que hoje podemos olhar de igual para os nossos parceiros europeus, que não precisamos de ter tanta preocupação como tivemos no passado com outras coisas que se passam à nossa volta, que estamos mais defendidos, mais protegidos, somos menos afetados por esses outros acontecimentos, é absolutamente fundamental. Que nos digam que não estamos a fazer o suficiente é injusto. É verdade que ainda há muito que fazer, mas é injusto que nos digam que não estamos a fazer o suficiente. É injusto que nos digam que perdemos o ímpeto reformista ou que já não estamos a fazer tantas reformas como no passado. É injusto porque não é verdadeiro. Aquilo que o Governo continuou a fazer desde o fim do programa de ajustamento é exatamente o mesmo rumo que tinha traçado antes, fez exatamente as reformas que se propunha fazer, com exceção de uma, que vimos que não tínhamos de facto condições e que tivemos que deixar para um momento em que seja possível ter um diálogo construtivo com a oposição, mas todas as outras reformas avançaram. Concluímos a reforma na Justiça, continuamos na reforma do arrendamento urbano, fizemos a reforma do IRS, fizemos a reforma da fiscalidade verde, continuamos a reformar a administração pública, continuamos a rever a tabela da remuneratória da administração pública, enfim, está quase concluído, continuamos a ver a questão dos suplementos, continuamos a olhar para as carreiras e a ver onde é que podemos fazer ajustamentos, continuamos a fazer ajustamentos no mercado de trabalho, em diálogo com os parceiros sociais, não há qualquer diminuição do ímpeto da reforma. E a posição em que estamos hoje permite-nos dizer: respeitamos a vossa opinião, mas discordamos. Poder estar em posição de dizer discordamos da opinião e mantemos a convicção de que as nossas metas são para cumprir e que o nosso rumo traçado está correto, acreditem, faz toda a diferença. E faz toda a diferença que os nossos parceiros europeus não estejam preocupados com uma avaliação que pode ser menos favorável daquilo que nós somos capazes de fazer. Quando hoje olho para os meus colegas na Europa e digo Portugal vai sair do procedimento de déficits excessivos, independentemente do que podem dizer as previsões oficiais, eles não duvidam. E isso faz, mais uma vez, toda a diferença. E, portanto, olhamos hoje para um país melhor, ainda com muitos problemas por ultrapassar, a começar pelo desemprego, que continua muito elevado e que continua a ser um grande desafio. Mas para um país melhor, em que falar de consolidação vai passar a ser cada vez menos o tema e cada vez mais será o crescimento e a coesão. A consolidação das contas públicas, eu costumo dizer que os financeiros são aquela classe de pessoas cuja existência é ignorada até que as coisas corram mal. Quando as coisas correm bem, os financeiros em geral, nas empresas, os diretores financeiros, os contabilistas e os ministros das finanças, quando as coisas correm bem, são pessoas que não têm relevância nenhuma. E, portanto, a ambição de qualquer ministro das finanças é tornar-se irrelevante. E é esse o caminho que eu estou a tentar fazer.
E, portanto, e para terminar, aquilo que eu espero conseguir no final deste meu mandato, que terminará depois do verão, aquilo que eu espero conseguir é que o Ministro das Finanças e as contas públicas sejam um tema bem menos apaixonante na próxima legislatura e que haja outros ministros que despertem muito mais interesse nas sessões públicas, que falar do déficit e da dívida seja um assunto que já não tem interesse nenhum. Com uma dívida ao FMI, já começámos a pagar, já estaremos também a baixar os juros e o assunto das finanças tornar-se-á desinteressante. Mas o assunto das finanças só se torna desinteressante quando deixar de ser um problema. E quando deixar de ser um problema, aí podemos falar verdadeiramente só do crescimento e da coesão e garantir que continuam os ministros das Finanças e os técnicos lá metidos nos seus gabinetes, com as folhas de Excel, que é uma imagem que gostam tanto de fazer, a preocupar-se com os números, que é para garantir que as pessoas podem, de facto, ambicionar aquilo a que têm direito e podem, de facto, sonhar em ter uma vida melhor. Portanto, voltaremos a preocupar-nos com os números para deixar muito mais espaço para as pessoas. Muito obrigada.